Lugar. Vamos orar então para começar nosso estudo? Senhor, temos uma Semana Santa, Pai, se iniciando, e estamos aqui nessa semana para aprender mais da Tua Palavra. Vamos aprender essa semana que Jesus venceu. É o tema que estudamos na lição também. Jesus é vencedor sobre Satanás. Ele quer nos dar essa vitória. Então agora nos ajude a tirar do nosso coração todo empecilho, a fim de que o Espírito Santo possa atuar poderosamente. Ilumine nosso coração, nosso entendimento, Pai, e guie nosso estudo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema do estudo de hoje é a relação que nós temos entre a construção do santuário de Israel lá no deserto e Jesus quando nasceu aqui na terra. Eu queria ler com vocês um pouquinho um texto, porque assim, quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos que antes do pecado, Deus caminhava no pôr do sol, né? Todo pôr do sol, ele caminhava pelo jardim, conversava face a face com Adão e com Eva. E quando nós olhamos para o texto de Gênesis 3:8, nós podemos ver isso confirmado. Vamos abrir comigo e entender como era o relacionamento de Deus com a humanidade antes do pecado. Gênesis 3, no versículo 8. Nós encontramos a seguinte passagem. A minha versão diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, era o hábito de Deus, como está no livro da Educação e também em Patriarcas e Profetas, na viração do dia, ou seja, na hora fresca, é a melhor tradução, no pôr do sol, Deus descia na terra e face a face conversava com Adão e com Eva. Mas, após o pecado e a expulsão de Adão e Eva do jardim, eles continuaram tendo esse contato face a face com Deus? Um coração contaminado pelo pecado não podia mais contemplar a santidade divina sem ser consumido. E é por isso que o próximo texto que a gente vai ler nessa manhã, ele vai nos falar justamente sobre o que aconteceu depois que Adão e Eva escolheram obedecer a si mesmos e não a Deus. Vamos lá comigo? Vamos lá em Isaías, depois de Salmos, aí na metade de sua Bíblia. Isaías capítulo 59 está descrevendo para nós o que aconteceu com a humanidade após a rebelião de Satanás e de Adão e Eva. Isaías capítulo 59, no versículo 2, Deus diz o seguinte: Isaías 59, 2: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então olha que interessante. Lá em Gênesis 3:8 fala que Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. Mas a palavra ali é panim, que significa o rosto de Deus. Então eles não podiam mais ver a face de Deus. Por quê? Isaías fala: o que afasta nós do nosso Deus? Pecado, iniquidade. Um coração egoísta que não reflete mais o coração de Deus. Aquele caráter perfeito, a sua lei santa, justa e boa, não está mais em nossa natureza. Então, o rosto de Deus, a face de Deus, não pode mais ser vista. Mas aí Deus é tão amoroso que Ele fez um plano, nós sabemos muito bem disso, para que pudesse restaurar esse contato face a face com Ele. E quando nós vamos para a Bíblia, o plano de Deus se revela para nós neste capítulo e neste versículo. Volte comigo no segundo livro da Bíblia, Êxodo. E aqui você encontra o plano de Deus, o projeto deles, para novamente estar face a face com a humanidade. Para que divindade e humanidade não mais estejam separadas. É importante nós meditarmos neste assunto, porque todos nós nascemos por natureza separados de Deus, com um coração que não pode mais contemplar a glória de Deus.
e não pode mais subsistir diante do Filho do Homem. Mas é o plano de Deus dar para nós um coração novo, para que possamos estar diante dele. E quando nós lemos Êxodo 25, o versículo 8 diz para nós o seguinte: olha o que Deus diz para Moisés: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Em outras palavras, eu vou voltar a habitar, a caminhar no meio do meu povo, assim como eu estava antes do pecado. Eu quero habitar com o meu povo. A única maneira do ser humano ser feliz, estar realizado, completo, é na minha presença, é caminhando nas minhas leis. E eu quero trazer isso para ele novamente. Mas aí tem algo que eu queria estudar com vocês hoje, que é o que mais me chama a atenção. Como que a construção desse santuário, que o santuário é Deus descendo na terra, né, por meio do símbolo ali do fogo e da Shekinah, era Deus mais uma vez habitando com o povo, caminhando com ele. Como que a construção do santuário nos ensina sobre o nascimento de Cristo? E também desceu aqui na terra para habitar conosco. Antes desse verso que nós lemos agora, né, me fareis um santuário para que eu possa habitar com vocês. Olha o que Deus diz antes. Nós vemos aqui o seguinte. Na verdade, logo em seguida Deus diz isso. Depois nós vamos ver o que ele diz antes. Ali, no santuário, eu vou aparecer, Moisés, até você, eu vou vir até você. E de cima do propiciatório, o que é o propiciatório? A tampa da Arca da Aliança. Ali no lugar santíssimo, no meio dos dois querubins que estão sobre a Arca, né, do Testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ali, no santuário, Deus ia descer e ia mais uma vez se comunicar face a face com o ser humano. Era privilégio do sumo sacerdote ter em sua fronte, na sua face, uma mitra escrito santidade ao Senhor, e por isso ele podia entrar e contemplar a Deus sem ser consumido. Quando nós olhamos, irmãos, para a construção desse santuário, Deus, onde a nuvem de Deus descia e a sua presença se manifestava no meio dos homens. Vocês entendem o plano da salvação? Deus e homem, mais uma vez, unidos. O que o pecado separou, Deus veio ligar. Uma ponte entre o céu e a terra. Existe esperança para nós. E quando nós continuamos observando, aí, antes de construir o santuário, olha o que Deus pede do povo: ouro, prata e bronze. Eles foram utilizados, por exemplo, para construir, para banhar, né, a arca. O bronze, por exemplo, ali para banhar do lado de fora a pia, o altar. É interessante entender o que alguns materiais, quanto mais valioso, mais perto ele está do lugar santíssimo. Quanto menos valioso, mais fora ele está. Tem toda uma lógica. E aí Deus pediu estofo, pano, carmesim, linho fino, pelos de cabra. Nós vamos ver o que isso nos ensina sobre a vida de Jesus. Esses pelos que cobriam o santuário, peles finas, madeira de acácia, né, para fazer a arca, fazer os altares, para fazer, por exemplo, as paredes do santuário que fechavam ele, madeira de acácia. Azeite, o azeite era para quê? Para acender candelabro. E as especiarias? Incensos, era para quê? Qual parte? Altar de incenso. Pedra de ônix, essas pedras de engaste, de todos os materiais, era para quê? Pedras preciosas. Mas aonde, para quem foi usado? Peitoral do sacerdote também sobre o seu ombro. Essas pedras eram colocadas. Materiais preciosos. Vocês já imaginaram a beleza desse santuário? Por dentro, aquelas madeiras de acácia cobertas com ouro, com as luzes do candelabro iluminando aquele ambiente, representando a sala do trono de Deus. Que privilégio do sacerdote, mais uma vez estar face a face com Deus. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Estamos nesse lugar maravilhoso, da presença dele. Mas, irmãos, tem algo ainda mais interessante quando nós olhamos para a construção desse santuário. Olha o que Deus fala para nós em Êxodo 26. Farás quantas cortinas? 10. De quê? Linho fino torcido. Então, era um material, linho fino, era um material feito com plantas, né? Um material de um tecido, e 10 cortinas desse tecido. Para fazer o quê? Cobrir o santuário. Ok? Estão comigo? Cortinas para ficar ao redor do santuário. E depois, farás também o quê? Cortinas de pelos de cabras. Já pensou na sua casa uma cortina de pelos de cabras?
elas iam em cima, elas serviam de tenda, em cima das cortinas de linho, iam as cortinas os tecidos de cabra, ok? Temos duas coberturas, né? Tampando ali o santuário. Lembra que Deus se manifestava onde? Lá dentro. E Deus está cobrindo, olha, vamos ligando os assuntos. Deus está cobrindo a sua glória com, primeiro, uma cortina de linho fino, e depois com um tecido de pele de cabras. Como se não bastasse essas duas coberturas, o santuário tem mais uma cobertura por cima. Olha o que diz para nós o verso 14. Farás também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro. Então, primeiro você tem as peles de cabra, agora peles de carneiro, e mais uma. Essas peles aqui, que é a terceira camada, era de que cor? Olha que interessante. Então, primeiro era de linho fino. Só que esse linho fino era misturado com azul, vermelho e roxo. 3 cores, trançado. Era algo lindo. Por cima vinha a pele de cabra. Mais uma camada para tampar o santuário. É uma cabana, né, bem coberta. Em terceiro lugar, agora vem uma camada de que cor? Vermelha. Tudo isso tem um significado. Uma pele vermelha. E por último, você tem pele de texugo, um animal marinho. Por último, mais uma camada de pele. Então são quantas camadas de pele de animais? Quem falou 3? 3, nada. A primeira não é de animal, é de linho fino, é de tecido. As outras 3 são de animais. E a presença de Deus ficava escondida onde? Dentro deste lugar. Deus cobriu a sua glória para poder habitar no meio dos seres humanos. Para que eles pudessem olhar para Deus e não serem consumidos, você tinha 4 camadas. Aqui de linho fino, trançado com azul, vermelho e violeta. Aqui você tem uma camada de pele de cabra. Pele de carneiro pintada, tingida de vermelho. E por último você tem o texugo que cobria. Só que na verdade, né, cobria tudo. Aqui ele só tirou para a gente conseguir ver todas as camadas. Mas vinha uma sobre a outra. A glória de Deus estava velada, não é? Escondida. Porque Deus queria que nós pudéssemos olhar para Ele sem sermos consumidos. Olha que amor. Ele velou a sua presença. Bom, quando nós olhamos para essas 4 camadas, nós vemos que, terminada a obra, a nuvem cobriu a tenda da congregação, que é o santuário. E a glória do Senhor encheu o que, irmãos? Encheu a glória do Senhor estava ali dentro. Mas os seres humanos podiam contemplar, porque estava tão bem encapado, velado, escondida. Nós podíamos olhar, Israel podia olhar para Deus e falar: graças a Deus, mais uma vez, Deus desceu até a terra e habita entre nós. O plano da salvação começou a ser ensinado para Israel. Sabe por quê? Essa era a cena. Imagina nós aqui ao redor, o povo de Israel acampado, e felizes porque houve esperança para o pecador. Nós estávamos separados de Deus, destinados à morte eterna. Mas Deus desce na terra, se encontra com o seu povo, de tal maneira que ele ficou tão coberto que nós podemos contemplar a sua glória. Irmãos, não foi a mesma coisa que aconteceu quando Cristo nasce neste mundo? Quando nós olhamos João, no primeiro capítulo do seu evangelho, ele diz que o verbo se fez carne. Quem é o verbo? Jesus. Ele se fez carne e habitou. Mas muitos já estudaram sobre isso e sabem que a melhor tradução para habitou é a palavra esqueno. Essa palavra aqui em grego, esqueno, significa habitar num tabernáculo. Jesus desceu aqui na terra e montou uma tenda, um tabernáculo. E ele fala em João 3 que tabernáculo é esse, né? Qual é o tabernáculo de Jesus? Vamos lá, João 3? Vamos comigo. João, o Evangelho de João. João, capítulo 2, viu? Perdão, irmãos. João, capítulo 2. Jesus diz que o santuário seria destruído, mas em 3 dias Jesus levantaria ele novamente. Os judeus pensaram que Jesus estava falando do santuário de Israel. Mas quando você lê João 2, versículo 21, olha o que nós encontramos. Ele, Jesus, né? Ele, porém,
falava a respeito do santuário de onde? Seu corpo era um santuário. Então Jesus montou uma tenda. Ele montou um santuário, assim como Deus, Cristo, no Antigo Testamento, desce na terra para habitar no meio do povo e cobre a sua glória com várias camadas de peles. Cristo, 2000 anos depois, faz o quê? Desce na terra, cobre a sua glória de Deus com camadas de peles, camadas humanas, com sangue humano, com pele humana, a sua glória lá no interior. Mas a fim de que eu e você pudéssemos contemplar a Deus, Ele fez esse sacrifício. A gente não entende isso porque nós não somos Deus, mas eternamente Cristo estará preso a um corpo humano, para que nós pudéssemos habitar juntamente com Ele. Você entende? Tamanho sacrifício que Cristo fez em nosso favor. Quando nós olhamos para isso, percebemos que Cristo ele é a ponte sobre o abismo. Cristo é a ponte entre a divindade, Ele desce com a sua glória. E por isso João fala, nós vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. Mas nós vimos a glória de Cristo em toda a sua majestade? Não, Ele velou, assim como no santuário, estava escondido. Essa abnegação, esse sacrifício do Deus do universo sair do céu, mais alto dos céus, e descer aqui para a terra, e colocar a sua glória dentro de um santuário com peles de animais, para habitar no deserto, no meio de um povo rebelde, nem se iguala ao sacrifício de Cristo, ao abandonar o céu e fazer a mesma coisa, habitar no tabernáculo, um corpo humano, no meio de um povo rebelde. Irmãos, quando Cristo vem para restaurar essa comunicação entre Deus e nós, que estava perdido, nós aprendemos que foi para manifestar a glória de Deus que Ele veio ao mundo. Pode passar para mim? Olha o que está escrito aqui para nós. Cristo estabeleceu o seu tabernáculo no meio de nosso acampamento humano. Não é a mesma linguagem do santuário de Israel? É o nosso acampamento humano, Deus desceu, e agora? A mesma coisa. Deus estava ensinando para Israel como Ele ia fazer para nos salvar, descendo aqui e tampando a sua glória em vestes de peles. Jesus estendeu a sua tenda ao lado dos homens, seu corpo, sua tenda. Ele escondeu a sua divindade para que pudesse viver entre nós. Para que Ele pudesse se tornar, para que nós nos tornássemos familiares com seu caráter e sua vida. Ele veio para nos ensinar quem Deus é, nos mostrar quem Deus é, a fim de que nós possamos ser transformados à imagem de Deus. Quanto mais nós olhemos para Ele e contemplemos, porque agora nós podemos olhar para esse corpo humano e por meio da sua vida seremos transformados segundo a sua glória, a sua imagem. Irmãos, 2000 anos atrás se cumpriu o que está nesse texto de Hebreus. Olha que lindo que Jesus disse para o Pai. Olha o que Jesus disse para o seu Pai, lá no céu, antes dele nascer aqui na terra, antes de ele entrar no ventre de Maria, miraculosamente. Eis que aqui venho. Olha o que Jesus disse. Sacrifício e oferta, falando para o Pai, não quiseste. Por quê? Aqueles sacrifícios de animais não podiam perdoar pecados, eram só símbolos. Jesus fala, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Deus preparou um corpo para o seu filho. E aí Jesus continua dizendo, eis aqui eu venho. No rolo do teu livro está escrito sobre mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Habitar no seu povo. Como Ele faz isso, se nós não podemos? Se torna homem. 4.000 anos de pecado Ele assumiu. Um corpo frágil. 4.000 anos de natureza humana sobre Ele. Ele assumiu a mesma natureza humana que nós nascemos, ainda que puros sem pecado. Fragilizado. Tentado em todas as coisas. Coberto com peles humanas. Escondeu a sua glória. Irmãos, se Jesus tivesse aparecido nesse planeta com a glória que Ele possuía, né, como seu Pai, quando criou esse mundo, ou com a glória que Ele vinha aqui na terra antes do pecado, o que ia acontecer ali com nós? Consumidos. É por isso que, para que pudéssemos contemplar a sua face sem ser destruídos, a sua glória foi velada, escondida, assim como no santuário. A divindade de Jesus se ocultou na sua humanidade. E a glória de Deus foi vista na forma humana. Quando nós lemos que, por sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade.
mas por sua divindade, firma-se no trono de Deus. O que isso significa? Imagine que você está numa ponte. E alguém caiu da ponte. Está lá embaixo, afogado em águas. E você quer salvar aquela pessoa. Mas se você pular lá, você vai ser outro afogado também, né? Dois perdidos. Jesus, ele não só vem, se faz humano e deixa de lado sua divindade. É como se aparecesse uma outra pessoa, alguém forte naquela ponte e falasse o quê? Pode descer, que eu seguro a corda. De um lado, sua mão está firme, lá em cima. E com a outra mão? Você alcança e puxa o outro. Jesus, com o seu corpo humano, e com a sua vida humana, a sua humanidade, ele entende cada um de nós. E pode nos perdoar. Ele chega até nós. Ele entende e fala, o que você sofreu, eu também sofri. O que você caiu, eu venci e eu posso te dar a vitória. Mas ele não podia dar vitória para nós se ele não fosse Deus. Como é que ele vai dar vida e poder se só Deus tem isso? Então a sua mão está ligada lá em cima em Deus. Jesus é a ponte que liga o céu e a terra. Ele tabernaculou. Ele habitou com os homens, com a sua glória velada. Aqui vai só um parênteses. Eu não contei exatamente, mas cerca de 7 vezes no livro Desejado de Todas as Nações aparece a expressão: irradiou a sua glória no meio da humanidade. Algumas vezes a glória dele irradiou. E aí os fariseus, os judeus, tinham que se esconder quando a glória começava a irradiar. O rosto de Jesus começava a brilhar para mostrar a sua glória, para eles entenderem quem ele era. Mas mesmo assim eles não aceitavam. E aí ele escondia novamente sua glória para não destruir os seres humanos. O que mais toca o meu coração é que ao assumir a natureza humana, Jesus ligou-se conosco, com a humanidade, por um laço que jamais vai ser partido. Quando você olha em Daniel 7, nas visões da noite, Daniel viu no céu quem? O Filho do Homem. Ou seja, muito depois da morte de Cristo, quem que Daniel viu no céu? Ainda um ser humano. Ele sempre será um ser humano. E sabe por quê? Pensem comigo, irmãos. Deus habita no seu santuário. Aqui está o Jardim do Éden. Quem era o rei do Jardim do Éden? Adão. Salmo 8. Deus fez o homem e o coroou com honra e com glória. Ele tinha uma coroa, ele era um rei. E Deus era o rei de onde? Do céu, do universo, lá no seu santuário. No santuário da terra, no Jardim do Éden, Adão cuidava. Aonde era o trono de Deus? Lá é onde Deus vive. E onde os homens vivem, quem reinava? Adão, representante do rei. Embaixador, né? Mas o trono de Deus ficava aqui na terra? Não, porque Deus não era homem. Aqui era o lugar dos homens. Salmo 132 fala, a terra foi dada para os seres humanos. Aqui é o nosso reino. Mas aí eu te pergunto, o que vai acontecer? Eu queria ler com vocês. O que acontece com o trono de Deus depois dos 1000 anos? Vamos lá? E aí nós vamos compreender o amor de Deus por nós. Apocalipse 21. João teve uma visão, depois que Cristo volta e passa 1000 anos no céu julgando os ímpios, ele retorna para essa terra, e o versículo 3 diz assim para nós, João 21, no versículo 3, João diz assim em Apocalipse: então, eu ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Está vendo se cumprindo aqui lá, Êxodo 25? Para que eu possa habitar com eles? Aqui se cumpre. Deus finalmente pode habitar. Sem mais, tem que cumprir sua glória, porque a humanidade foi glorificada. Irmãos, olha a continuação desse versículo. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. O trono de Deus vai estar aonde? Na terra. Por quê? O rei da terra, o novo rei é quem? Jesus. Jesus, ele é Deus? Mas ele é homem também? Sim. É por isso que o trono desce para a terra. Porque o trono de Deus agora não é mais só o trono do céu.
Ele também é rei na terra. Satanás sempre quis se exaltar, subir até o trono de Deus. O que Deus fez? Se for para salvar a humanidade e provar que meu caráter é justo e minha lei é boa e pode ser obedecida, eu vou descer até aquela terra. Nós, falhos, pecadores, quantas vezes não vivemos para nos exaltar, fazer nossa vontade, ser como Deus, que eu acho melhor? Deus, porém, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Assumiu uma forma de servo, ofereceu o sacrifício, e por meio da vida de Cristo, nós podemos nos tornar participantes da natureza divina, como Cristo foi, divino e humano combinados. Qual é o objetivo final, então, do santuário de Cristo habitando com os homens? Vocês entenderam? Assim como no Antigo Testamento tinha um santuário na terra, no Novo também tem, o corpo de Cristo. Deus habitando com os homens e velando sua glória, a fim de que um dia nós possamos contemplá-lo face a face, habitar com ele. Irmãos, o trono de Deus estará nessa terra para todo sempre, porque o trono dos homens, o trono de Adão, tem um novo rei, o segundo Adão, Jesus Cristo. Jamais troque a esperança e a oportunidade de habitar nesse santuário por nada nessa terra. Satanás oferece muito pouco comparado ao que Deus nos oferece. Habitar com ele face a face. Eu espero que em nossas vidas não tenha nada nos afastando de Cristo. Mas se existe algo que te impede de poder contemplar Deus face a face, porque santidade de Deus e pecado não se misturam. Se tem algo impedindo, em nome de Cristo, permita que o sangue dele purifique isso de sua vida. Deus te criou para algo muito melhor do que sentar em tronos terrestres. É para estar face a face com ele, como Adão e Eva entretinham franca comunhão com Deus antes do pecado. Nessa Semana Santa nós vamos estudar sobre a vida de Cristo, tudo que ele fez para vencer em nosso lugar. E hoje nós aprendemos como se deu o seu nascimento. Deus saindo do céu e assumindo uma tenda, um corpo humano, para salvar a mim e a você. Mantenha comunhão com ele. Estude a palavra dele. Se decida firmemente ao lado desse Deus que te ama tanto, que esteve disposto a permanecer toda a eternidade futura, para sempre, irmãos, nunca vai ter fim, num corpo humano. Será que nós damos valor para esse sacrifício? Será que vivemos uma vida de abnegação como Cristo viveu? Que assim seja conosco. Vamos orar. Senhor, tua palavra diz que o Verbo se fez carne e tabernaculou. Ele habitou numa tenda, no seu corpo humano. Escondeu a divindade com um corpo frágil e com marcas do pecado, a fim de que pudéssemos um dia, glorificados, contemplar a sua face. Ele desceu até nós para nos transformar, a fim de que nos leve até ti, para vivermos perante a tua face, Pai. Não nos permita trocar isso por nada nessa terra, porque não tem nada aqui que vale a pena, Senhor, perder esse privilégio de habitar eternamente na presença gloriosa e alegre do nosso Deus. Nos ajude, Pai, a viver por isso e levar outras pessoas aos teus pés. Entendendo essa mensagem e praticando em nossa vida, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, te dê um feliz sábado.